Olá, todo mundo! De novo eu aqui, o profeta da bananeira, mais uma vez na mangueira. Parece que a bananeira está cedendo espaço para a mangueira, mas enfim, vamos lá. Como prometi ontem, disse-vos que vos falaria vos a vós outros. Eu estou na próclise, mesóclise e aênclise, tudo ao mesmo tempo. Que sobre alguns temas bíblicos que eu acredito que é ensinado de uma forma que as pessoas assim, entendem errado e ensinam errado também. Vamos começar aqui falando sobre a ceia ou a comunhão. Jesus, na noite que ele foi traído, né, por Judas, aquela história que todo mundo já conhece, que Judas foi lá e beijou e tal. Depois vocês me lembram que eu falo sobre essa história desse beijo também. Eu também tenho uma teoria sobre isso. Mas como não é o assunto agora, vamos lá falar sobre a ceia. Então Jesus chegou, fez a última ceia, né, que a gente chama a Santa Ceia. Pegou o pão, partiu e disse assim: este é o meu corpo que é partido por vós. Aquele pão ali estava simbolizando o corpo dele. E aí ele pegou vinho também e também repartiu entre os discípulos e disse: este meu sangue também que é partido por vós. E aí deixou este mandamento para que nós fizéssemos. Não disse de quando em quando tempo, você pode fazer todo dia, porque é uma celebração. Você está celebrando a morte do Senhor até que ele volte, até que ele venha, assim que foi dito. Então, assim, nas igrejas se instituiu se fazer o quê? Uma vez por mês, geralmente é assim. Tá, tudo bem, porque tem que comprar material, pode ficar caro, tal. Mas aí não significa que necessariamente você esteja dentro das quatro portas de uma igreja, certo? Dentro das quatro paredes. Jesus não disse, só vale se for dentro do templo. Você pode fazer em casa, você pode fazer sozinho, você pode fazer com outras pessoas, você pode ter essa comunhão. Isso é uma celebração, você está celebrando o corpo e o sangue de Cristo na sua vida. Agora, o que é que as distorções que começaram a partir daí? Uma, primeiro que, por exemplo, estou falando das igrejas evangélicas com as quais eu convivi. Só se pode cear, só se pode celebrar se a pessoa for batizada em águas. Batismo em águas também é um outro tema que eu vou trazer aí. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre isso tudo aí, essa celebração, lembrando aos irmãos como deveria fazer, tal. Ele escreve na carta, a primeira carta que escreveu aos Coríntios, ali na esquina da pirâmide de Quéops com Kéfera e Miquerinos. Mentira, não é isso não. Corinto é a igreja que tinha na Ásia, tá bom? Então, que foi fundada pelos apóstolos depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E ele, Paulo, ele saiu fundando várias igrejas e depois ele tinha notícias, ele trocava cartas, missivas, ou, enfim, ou epístolas assim chamadas, né? Então ele trocava essas cartas, dava notícia, os irmãos mandavam notícia de lá pra cá, tal. Tinha um fuxiqueiro que vinha contar as coisas pra ele. Um desses fuxiqueiros veio dizer assim: ei, o negócio lá em Corinto não tá muito legal não. Porque sabe o que é que acontece? Eles estão se reunindo para cear, só que o que é que acontece? Uns vão com fome, enchem o bucho e outros nem comem, porque chegando na hora da ceia não tem mais nada. Aí Paulo manda uma cartinha bem longa para eles, diz assim: olha, eu estou sabendo que vocês estão fazendo isso e eu não vos louvo, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de elogio para dar a vocês porque vocês estão fazendo isso. Aí ele disse: o que é que vocês estão fazendo? Antes se reúne para comer, só que chegam na frente os esfomeados e come, deixa os ossos de lado ali, e no final das contas o objetivo, que é a celebração, o partir do pão e o partilhar em porções ou iguais ou não, mas assim, a ideia é que se partisse em porções e pelo menos próximas para cada um, para que todos pudessem ali naquele momento entender que estavam participando e se alimentando do corpo, que é o pão, e do sangue, que é o vinho, de Jesus Cristo, morto por nossos pecados, que deu o seu corpo e o seu sangue por nós. Então a celebração diz respeito a isso. Então assim, o que é que acontecia? Lá tinha muita gente que ia mexer o bucho e deixava os outros morrendo de fome. O sentido da celebração esvaziou completamente. Não tinha mais comunhão. Tinha assim a carreira para quem comia mais e quem chegava primeiro. Aí Paulo disse: isso está errado.
vocês não discernirem, ou seja, não entenderem no seu consciente, na sua razão, do uso da inteligência, de que isto é errado, porque vocês não estão fazendo uma celebração, vocês estão fazendo um festival de glutonaria para ver quem come mais e os outros ficam sem nada. Isto é errado. Aí ele disse, então examine-se o homem, pois, a si mesmo, para entender, para discernir se está realmente fazendo daquele ato uma celebração. Se está celebrando e participando do corpo e do sangue de Jesus. Esse é o ato sagrado. Esse é o ato sagrado. E não exatamente encher o bucho. Quando ele diz assim, se vocês estão fazendo isso e estão fazendo dessa forma errada, vocês estão fazendo para a sua própria condenação. E ele disse mais. Porque o sangue de Jesus nos dá vida. Quando você toma o vinho, simbolizando, e era vinho mesmo, viu? Não é essa história de suco de uva não, porque os irmãos não querem que os irmãos enchem a cara para não ficar um pingunço, mas era vinho mesmo, tá? Senão teria suco de uva na tradução. Eu nem vou atrás de teorias sobre isso não. Era vinho e pronto. Aceite que dói menos. Então assim, quando as pessoas fugiam do sentido da ceia, iam só para comer mesmo, aí estavam cometendo um sacrilégio ali. Porque ao invés de estarem numa celebração, é melhor que não faça. Melhor que não se juntem, então, porque Jesus não vai ficar chateado se ninguém se juntar para fazer uma comunhão do pão e do vinho, ou do corpo e do sangue dele. Mas se for fazer e disser, esta é uma comunhão que nós estamos fazendo, a ceia, como Jesus fez e repartiu com os seus discípulos, então faça de maneira séria, de maneira compenetrada, de maneira racional, entendendo que ali está representando o corpo e o sangue de Jesus. Não é exatamente a carne nem o sangue, mas está representando o corpo e o sangue. Então o que havia de errado na igreja dos Coríntios era isso. Uns iam na frente, comia, tal, não discernindo, ou seja, não entendendo, não tendo a capacidade cognitiva de entender que ali estava sendo representado o corpo e o sangue de Jesus. Aí, ao invés de ser uma celebração de honrar o nome de Jesus e daquilo dar alimento para a alma e para o espírito, alguns estavam adormecendo ou alguns estavam adoecendo e uns até já tinham morrido por conta disso. Por conta de quê? De não fazer a coisa sagrada como era realmente sagrada, como deveria ser. Se não sabe, se não entende, não faça. Se não quer fazer por boa vontade, não faça. Agora, se for fazer para celebrar o corpo e o sangue de Cristo, então entenda que é isso. Aquele momento que você reparte o pão entre os irmãos. Agora, o repartir, se você tiver também com outros. Se você tiver só com outra pessoa, aí você pega, fulano, vamos aqui, uma fatia de pão ou um pão inteiro, parte, olha, Senhor, entendemos que esse é a tua carne, vamos comer agora, representando a tua carne que vai nos trazer saúde e vida para nós. Pega um vinho, uma garrafa, despeja nos 2 cálices, toma, não precisa tomar só aquela coisinha, porque é suco de uva que eles dão na igreja, mas enfim, que até eu acho errado. Se fosse levar ao pé da letra mesmo, era para ser vinho mesmo e não suco de uva. Ninguém vem me dizer que aquilo era a tradução de vinho, a gente vai traduzir por suco de uva. Medo dos irmãos virar pingunço. Mas enfim, você pode fazer sozinho, porque o que importa naquele ato é a sacralidade que você dá, é a representação que você dá. Você, pela fé, você come o pão e toma o vinho, representando, e como se fosse exatamente naquele momento está sendo a representação mais fiel do corpo e do sangue de Jesus. Agora, o que a Bíblia não tem, e é isso que eu vejo muita coisa nas igrejas, até eu tenho umas tias, eu vou falar mal delas, bom, enfim, eu não devo nada a elas mesmo. Tinha umas que estavam crentes na igreja e uma outra não tinha. Aí o que é que acontecia? Eles tinham essa história e na igreja, eu vi inclusive muita gente, com medo de tomar ceia porque estava sem falar com fulano, tinha brigado com fulano. Aí o que é que acontece? Corria aquele mundaréu de gente, aí uma tia chegava para outra e disse assim, me perdoe em nome de Jesus. Aí a outra, pode encher o rabo de vinho. Gente, não tem nada disso na Bíblia, sabe? Chega a ser cômico, porque o que Paulo diz é você
Examine-se o homem a si mesmo para entender se você está fazendo aquele ato com a sacralidade que ele exige, que o ato exige, de você entender que é o corpo e o sangue de Jesus. Não é para sair pedindo perdão ao povo, não, gente. Olha, e o pior, o festival de pedido de perdão não era pequeno. Tudo falso, né? Porque nem estava pedindo perdão, mas a pessoa diz, perdoe em nome de Jesus. Ainda tem mais, já ouvi muito assim, se eu lhe fiz algum mal, me perdoe. Ora, se eu lhe fiz algum mal, a pessoa está pedindo perdão, se acha que está com crédito, né? Se fiz algum mal. Se a pessoa realmente fez algum mal e a pessoa vai e se arrepende e pede perdão do mal que fez a outra pessoa, independentemente de tomar ser ou não, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem mais outra coisa que eu acho uma heresia, é que você só poder tomar a ceia se você for batizado em águas. Aquele batismo também de João Batista. Por isso que João Batista, porque ele batizava, inclusive Jesus foi batizado. Mas esse é um tema de um próximo capítulo. Portanto, recapitulando, não precisa sair pedindo perdão falso para os irmãos. Se você tiver feito algum mal, peça, mas não para isso como um requisito para você tomar a ceia, porque é outra coisa totalmente diferente. E também não se exige o batismo. Eu não me submeto a esse tipo de dogma, não, porque isso não tem base bíblica. Eu pego em casa o pão e o vinho e sozinho celebro a ceia do Senhor. E tá tudo ótimo, eu sei que Deus está vendo o meu ato, está entendendo e está me honrando saúde e vida. Olha aqui a pele, gente, de uma pessoa que vai fazer 50 anos, só tem uma ruga que estou sentado em cima dela. Imagine aqui. Essa coisa, esse milagre de Deus que é a minha vida, essa beleza, portanto, porque eu estou entendendo que eu estou lá naquele ato sagrado, comendo o pão e o corpo e o sangue de Jesus. O pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. E por hoje, como eu tinha prometido, vou falar sobre esse tema. Depois eu tenho aí o quê? Batismo, eu tenho salvação, eu tenho divórcio, eu tenho o beijo do Judas. Vão anotando, depois vou falando, tá? Beijo para todos.